Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, a proposta da nossa aula de hoje é um pouco diferente em relação às demais. O propósito hoje é fazer uma revisão dos conteúdos que serão cobrados na avaliação. Como vocês já estão sabendo, a prova acontecerá na próxima quinta-feira, dia 25, e inclusive os conteúdos que serão cobrados já também foram repassados para vocês, para que vocês possam se preparar da forma adequada. Então, eu vou rever os principais aspectos, os principais pontos de cada um deles. Começando, nós temos o período simples e o composto, lembrando que para que uma estrutura seja considerada um período, precisamos observar o início com a maiúscula, a inicial maiúscula, né, como todos vocês sabem, e até a finalização através de um dos 4 sinais de pontuação, que pode ser o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou as reticências. E o período, ele pode ser classificado de duas maneiras, que pode ser então o período simples, que é uma frase verbal com apenas um verbo, ou também o que nós costumamos de chamar de oração, ou seja, o período simples é formado por apenas uma oração. O período composto é a frase verbal com mais de um verbo ou com mais de uma oração. Quando tivermos uma estrutura que é formada, então, por 2 verbos ou mais, ou 2 orações ou mais, nós temos o período composto. O sujeito também é o ser de quem se declara algo, ou o termo a quem o predicado se refere, para que possamos fazer a identificação adequada da parte que corresponde ao sujeito, nós então precisamos identificar primeiramente qual é o verbo e fazer a pergunta para ele, e a resposta então é o que constitui-se como sujeito. E temos também o núcleo, que é a palavra principal do sujeito, é aquela que contém a base do significado. E o sujeito, ele subdivide-se em diferentes grupos. Primeiro, nós temos o sujeito determinado, que é aquele que é revelado na oração. Pode ser formado por uma ou mais de uma palavra. Divide-se, portanto, em 3 grupos, que são o sujeito simples, que é aquele que é expresso na oração e apresenta só um núcleo ou uma palavra de maior significação, e esse sujeito pode então ser representado por um pronome, por um substantivo, ou uma palavra com função de substantivo, ou até mesmo ainda por um numeral. O sujeito composto é aquele que vem expresso na oração e apresenta mais de um núcleo, e o sujeito desinencial é aquele que não vem explícito na oração, mas pode ser identificado pela forma verbal, ou seja, pela terminação do verbo, é possível identificar quem é o sujeito. Ainda temos o sujeito indeterminado, que é aquele que, pelo contexto de comunicação, não se sabe, não se quer ou não se pode determinar. Temos 2 ocorrências, ou seja, 2 formas em que é possível esse modo, essa forma de sujeito, ou seja, que não é possível determinar. O primeiro caso é quando há a terceira pessoa do plural, quando o verbo não tem nenhuma referência anterior, o contexto não deixa claro, não possibilita o entendimento de quem se trata. E o segundo caso, quando nós temos a terceira pessoa do singular, ou o verbo, que no caso está na terceira pessoa do singular, mas
a partícula se, que pode então ser formado por verbos intransitivos, transitivos indiretos e também verbos de ligação. E, para finalizar sobre o sujeito, nós temos algumas situações em que não há sujeito na oração, ou então nós podemos chamar também de sujeito inexistente. E quando é que ocorre essa modalidade? É quando nós temos verbos impessoais que não atribuem a nenhum sujeito a autoria da ação que expressam e a oração possui apenas predicado. Os verbos impessoais são aqueles que expressam fenômenos da natureza, como nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, amanhecer. O verbo haver, com sentido de existir, e os verbos ser, fazer e haver, indicando o tempo transcorrido. Então, nesses casos em que os verbos são utilizados e que, pelo contexto, podemos identificar a inexistência do sujeito. O predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito e, como vocês bem sabem, ele divide-se em 3 grupos. O primeiro deles é o predicado nominal, que é formado pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O verbo de ligação é aquele que liga características ao sujeito, estabelecendo certos tipos de relações. Verbo ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se e virar. Lembrando que sempre precisamos identificar o contexto em que o verbo está sendo utilizado para que possamos identificar se ele realmente está atuando como um verbo de ligação. Outra parte que também faz com que um predicado seja nominal é o predicativo do sujeito, que é um termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo e é o núcleo do predicado nominal, ou seja, a palavra mais importante. E lembrando que o predicativo do sujeito é quando nós temos uma característica para o sujeito e o detalhe é que ela encontra-se dentro do predicado, então por isso que ela é chamada de predicativo do sujeito. Uma outra forma de predicado, de classificação de predicado, é o predicado verbal, que é formado por um verbo de ação, que pode ser então o verbo intransitivo ou transitivo, e ainda a terceira forma ou terceira classificação, que é o predicado nominal, que é aquele formado por um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, ou também um verbo de ação mais um predicativo do objeto. Lembrando aqui que o predicativo do objeto é a característica expressa para o objeto direto. Então, quando trata-se do predicado verbo nominal, nós temos essas duas possibilidades. E ainda a transitividade verbal, que nós temos então o verbo de ligação, que relaciona o sujeito a uma característica pertencente a ele, ou expressa um estado do sujeito localizado no predicado nominal. O verbo intransitivo, que é aquele que expressa ações que se limitam ao sujeito, sem envolver ou recair sobre um objeto. Em outras palavras, é o verbo que é autossuficiente, ele não precisa de complemento, e também a ação que ele expressa limita-se ao sujeito. O verbo transitivo direto é aquele que enuncia a ação executada pelo sujeito, que recai sobre um objeto diretamente sem a mediação de uma preposição, lembrando que o complemento para o verbo transitivo direto é chamado de objeto direto.
O próximo é o verbo transitivo indireto, que é aquele que enuncia uma ação executada pelo sujeito e que recai sobre um objeto com a mediação de alguma preposição, e o complemento é chamado de objeto indireto. E o verbo bitransitivo, então, como o próprio nome já diz, é aquele que enuncia a ação que é executada pelo sujeito e que recai sobre dois objetos ao mesmo tempo, um com preposição e outro sem. Ou seja, ele possui tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Ainda temos o emprego do verbo ter e os derivados dele. No singular, aqui o verbo ter. Lembrando que é o caso em que ele concorda com a terceira pessoa do singular, no caso, ele ou ela. Então, o tem no singular não leva acento, no plural leva o acento circunflexo. E o detalhe é que os verbos que dele derivam, quando são utilizados no singular, no caso, mantém, retém, contém, detém e obtém, eles utilizam, empregam o verbo, eles utilizam o acento agudo, tá? Então, no singular, os verbos derivados do verbo ter têm o acento agudo, enquanto que, no plural, esses mesmos verbos possuem o acento circunflexo. Então, essa é a diferença entre eles. Singular, acento agudo, e plural, acento circunflexo. Ainda temos a concordância verbo nominal, lembrando que nós temos palavras variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que admitem flexões tanto em gênero quanto em número. As invariáveis são aquelas que não admitem flexões, permanecem sempre da mesma forma. E o detalhe é que todos os elementos da frase precisam estar interligados, combinando e concordando entre si. Então, quando a gente fala em concordância, verbo nominal é a junção, é a união tanto da concordância verbal quanto da concordância nominal. Ou seja, todos os elementos precisam estar em harmonia. E especificamente, a concordância verbal é quando os verbos têm plural ou singular definido pelo sujeito da oração, e a concordância nominal é quando pronomes, adjetivos, artigos e numerais se referem aos nomes e dependem desse núcleo para se flexionar em feminino ou masculino e em singular ou plural. Como eu já disse, a concordância verbo nominal, então, é a harmonia de todos os elementos que compõem a estrutura, o enunciado. Então, era isso, pessoal. Preparem-se bem para a prova, estudem, revejam as atividades e os exercícios que foram desenvolvidos. Por hoje era só e até a próxima.